Na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro falou com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada. E como sabemos, isso não é nenhuma novidade, ele faz isso todos os dias. Aliás, tirando ele, me diga quais presidentes deste país tinham esse contato diário com a imprensa? Nenhum. Todos os seus antecessores, quando organizavam coletivas, faziam de forma extremamente planejada e organizada, com jornalistas escolhidos a dedo, onde muitas vezes até as perguntas que estes faziam eram previamente selecionadas. Mas enfim, na minha opinião, hoje Bolsonaro fez um dos seus pronunciamentos mais duros e importantes do seu governo. Ele bateu de frente com o Alexandre de Moraes, um dos nossos deuses togados, afirmando que a suspensão de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal foi uma decisão política. No meu entender, uma decisão política, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade. Ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. O presidente ainda afirmou que a questão da impessoalidade não se justifica e até questionou o ministro sobre sua amizade com o ex-presidente Michel Temer, que, como sabemos, se não fosse por essa amizade, hoje o tio Chico não integraria a Suprema Corte. Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? A decisão monocrática de Alexandre de Moraes atendeu ao pedido de liminar impetrado pelo PDT de Ciro Gomes, legenda subserviente ao Foro de São Paulo e que recebe instruções do Partido Comunista Chinês. Na ação, o PDT alegou desvio de finalidade na nomeação, apontando que a intenção de Bolsonaro ao designar o novo chefe da Polícia Federal é interferir em investigações contra os seus filhos que estão em andamento. Só que a lei garante ao presidente da República a prerrogativa de escolher o diretor-geral da Polícia Federal. E não existe nada na lei que vete essa nomeação dependendo do grau de amizade existente entre o nomeador e o nomeado. Outro ponto é que na ação é citado que a nomeação representa a intenção, veja bem, a intenção de Bolsonaro interferir na PF. Ou seja, Alexandre de Moraes fez algo inédito. Ele abriu precedente para que as pessoas sejam punidas por crimes que elas ainda não cometeram. Ele instituiu no Brasil o departamento de pré-crime, como no filme Minority Report do Steven Spielberg, onde a polícia conseguia prever o crime antes de ocorrer e assim prendia o criminoso antes mesmo que ele praticasse o delito. Bom, imagina que estivéssemos em pleno verão, em um dia de sol com um calor de 30 graus, e você resolvesse ir a uma loja de conveniência para comprar algo. Porém você está gripado e com febre, e consequentemente está sentindo calafrios. E por isso coloca uma jaqueta bem grossa para ir até a loja. Ao chegar, o segurança da loja te vê todo encapotado e acha isso bem estranho. Então ele resolve ligar para a polícia. Daí o policial, ao chegar lá e bater o olho em você, te dá voz de prisão na mesma hora. E você sai da loja algemado sem ter feito nada, simplesmente pelo fato de que por você estar com uma jaqueta de inverno em um dia de calor, isso indicou sua pretensão de roubar algum produto e escondê-lo dentro da jaqueta. O que Alexandre de Moraes fez com Bolsonaro é exatamente isso. Julgou sua amizade com Ramagem como sendo um fator que indicaria a intenção de uma suposta ilegalidade. Porém, a escolha de Alexandre Ramagem cumpre todos os critérios legais. Ele atua como delegado da Polícia Federal há 15 anos. Em 2017, comandou a Operação Cadeia Velha, importante braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu diversos políticos corruptos. Logo após a sua nomeação, a FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, emitiu uma nota oficial informando que Ramagem tem o total respeito e confiança da categoria.
A sua amizade com o presidente só se deu porque o TSE estabelece que agentes federais cuidem da segurança dos presidenciáveis durante campanhas eleitorais. E no caso, a própria PF escolheu Ramagem para reforçar a segurança do Bolsonaro depois do episódio da facada. E foi só por conta disso que nasceu a relação de confiança entre eles e a família. Tanto que em julho de 2019, Bolsonaro indicou Ramagem para atuar como diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E como disse Bolsonaro na frente do Alvorada, já que ele não pode ser nomeado diretor da PF, também não poderia estar na ABIN. A verdade é que, pelo que consta, o antigo diretor da PF, Maurício Valeixo, nunca passou informações de inteligência para Bolsonaro, que são imprescindíveis para que um chefe de Estado tome suas decisões diárias. E isso incomodava demais o presidente. Agora vamos ver o que o amigo do Alexandre de Moraes tem a dizer sobre o presidente da República conversar diretamente com o diretor da Polícia Federal para obter informações de inteligência. O Moro diz que ele queria interferir nas investigações. Até interessante, ele menciona os inquéritos que se processam no Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito do seu filho e possivelmente agora dessas chamadas fake news, né? Ele diz não, eu não pedi isso. Eu pedi informações sobre inteligência, por isso que eu quero ter alguém com quem eu possa falar. Agora, se vocês me perguntarem, ele pode falar com o diretor da Polícia Federal? Pode. Ele é o presidente da República, não é? Mas já se tornou normal assistirmos ministros do STF rasgarem a Constituição. Fizeram isso para preservar os direitos políticos da Dilma após o impeachment. Mudaram a interpretação recente sobre a prisão em segunda instância para soltar o Lula. No mensalão não julgaram os seus amiguinhos nem os seus ex-chefes em vários casos. E como sabemos, foi o senhor Alexandre de Moraes que abriu o inquérito inconstitucional das fake news. E para isso ele escolheu a dedo delegados federais para investigar Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros deputados pela disseminação de memes, pela disseminação de supostas fake news, sendo que nem existe fake news no nosso Código Penal. O intuito, na verdade, é suprimir a liberdade de expressão de parlamentares da base governista e de cidadãos que são apoiadores do presidente. Todos os investigados são ativos em criticar nas redes sociais os desmandos do STF, assim como também cobrar e questionar os magistrados quanto aos crimes que ficam impunes e quanto aos corruptos que são por eles soltos. Quantas manifestações pedindo o impeachment de ministros do Supremo já foram fomentadas por apoiadores do governo nas redes sociais? É por isso a perseguição. O STF abriu um procedimento inconstitucional, uma espécie de AI-5 do judiciário para perseguir quem se coloca contra eles. E o pior é que tudo ocorre sob sigilo, nem mesmo os advogados dos investigados podem tomar conhecimento dos autos. O Alexandre de Moraes, para tomar a decisão de vetar a nomeação de Ramagem, levou em consideração também as acusações do Moro. Só que estas não foram provadas. Inclusive, Celso de Mello, a pedido do PGR nota 7 para cima, abriu o inquérito para que o ex-ministro apresente sob júdice provas substanciais, visto que a print apresentada no Jornal Nacional foi insignificante. Nela vemos Bolsonaro questionando justamente a investigação inconstitucional do senhor Alexandre de Moraes. Temos que entender que o ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, era um homem de confiança do Alexandre de Moraes, e a animosidade de Moro com Bolsonaro ocorreu exatamente porque ele queria nomear Disney Rossetti, outro nome de confiança do magistrado, enquanto Bolsonaro queria nomear o Alexandre Ramagem, que é de sua confiança. Ou seja, com um QI de um dígito apenas, já dá para perceber o que está acontecendo. É muito claro que é Alexandre de Moraes que quer controlar a PF. Mas a questão é por que ele tem tanto medo do Alexandre Ramagem? Será que é porque ele pretendia reabrir a investigação para apurar quem está por trás de Adélio Bispo,
Quem foram as pessoas que pagaram os honorários dos seus advogados? Por que será que toda a cúpula da esquerda brasileira ficou desesperada com essa nomeação? O que todos estão temendo? Bom, Bolsonaro disse hoje que irá recorrer. Eu particularmente acho que ele não deveria fazer isso, pois recorrer indica que ele está aceitando a violação da independência do Poder Executivo como sendo algo constitucional. Bolsonaro deveria simplesmente ignorar a liminar do Alexandre de Moraes, visto que nenhum cidadão tem obrigação de atender uma ordem que seja ilícita ou criminosa. Ele, como sendo o chefe de um dos três poderes da República, não está submetido a ordens inconstitucionais, ainda mais de ministros do STF que deveriam atuar como guardiões da Constituição. O presidente, nesse caso, deveria convocar o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional 7170/83, que diz o seguinte, abre aspas, tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça à ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, pena, reclusão de 3 a 15 anos, fecha aspas. Mas enfim, Bolsonaro não vai fazer isso, e se fizesse, ele que ainda poderia ser preso. Estamos na República Bananeira. Aqui vale mais a proteção desse sistema de oligarquias fisiológicas que nos dominam há mais de 100 anos do que o cumprimento da lei. Bolsonaro representa justamente a maior ameaça a esse sistema. Por isso que tentaram minar de todas as formas a sua ascensão ao poder. Primeiro com uma dura campanha de destruição de reputação. Quando viram que isso não ia funcionar, tentaram tirar a sua vida. Também não funcionou. Agora tentam de todas as formas impedir que ele governe. Impedir que ele exerça até mesmo suas funções básicas estabelecidas pela Constituição. E agora, ou ele se dobra ao sistema, ou será expelido por ele.